Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a dilatação térmica, tá? É importante a gente inicialmente separar os conceitos de dilatação e retração, tá? A dilatação ela ocorre, né? Na verdade, é uma expansão devido ao aumento de temperatura. Então, toda vez que eu fornecer temperatura a um corpo, as moléculas dispostas naquele corpo, elas tendem a se espaçar. Esse espaçamento faz com que você tenha um aumento no comprimento, na área e também no volume, como a gente vai ver já já. Já a retração é quando há um encolhimento, podemos dizer assim. Encolhimento devido à diminuição de temperatura. Então, eu aumento quando eu forneço uma alta temperatura e encolho quando diminuo a temperatura. Cada material vai depender da sua composição. E essa composição, né, a quantidade de aumento ou expansão que um material pode sofrer é definida pelo coeficiente de dilatação, tá? Que a gente indica aqui pela letra grega alfa. Então, é o índice que determina o quanto um material irá expandir ou contrair. Basicamente, são três tipos de dilatação. Tá? A linear, que está referente ao comprimento, ela vai ter uma expansão apenas de comprimento. Tá? A superficial, que é uma expansão ou uma retração de área. E a volumétrica, que, como o próprio nome diz, é uma expansão ou retração do volume. Tá? Essa imagem aqui ilustra bem isso. Tá? Eu vou subir um pouquinho aqui para vocês conseguirem ver. Tá? Então eu tenho aqui um comprimento inicial. O que aumentou a gente chama de delta. Tá? O delta é a diferença entre o final e o inicial, como a gente já viu em algumas outras passagens. Tá? Então, a dilatação diária, eu vou ter um aumento na superfície, e do volume eu vou ter uma expansão, uma retração nas três dimensões, comprimento, largura e altura. Tá? A dilatação linear, onde que a gente percebe? Tá? Geralmente esses fios aqui de eletricidade, eles formam aqui uma barriga, certo? Essa barriga aqui, na verdade, é uma compensação que é deixada pela rede elétrica, né, para quem faz a instalação. Porque isso aqui, quando a temperatura é alta, a tendência é que ele fique com a barriguinha aqui maior. Mas quando a temperatura é baixa, ele vai contrair, esse fio poderia esticar de uma certa forma e se romper. Então, por esse motivo, ele é deixado com uma folga. Isso aqui são trilhos de trem, isso aqui acontece porque há diferenças de temperatura, tá? Porém, tá? Existe um negócio chamado viga de dilatação, que são umas, digamos assim, umas folgas deixadas aqui nesses trilhos para que não aconteça esse processo. Né? Pode até causar um descarrilamento. Bom, como é que a gente calcula aqui a dilatação linear? É uma fórmula básica. A dilatação linear, dilatação a gente vai chamar de delta L. Tá? Como ela é linear, ela é uma dilatação só do comprimento, eu chamo de delta L. Então ela depende do comprimento inicial multiplicado por esse coeficiente que nós falamos, tá? E a variação de temperatura, delta T maiúsculo. Tá? Então essa aqui é a fórmula da dilatação. Quando eu quiser calcular a dilatação, eu vou usar essa equação aqui. Lembrando que ΔL, só para você não se esquecer, que o ΔL, ele é o quê? O comprimento final menos o inicial. Segunda aplicação que nós temos para a dilatação linear, a gente chama de lâmina bimetálica. Isso aqui é usado principalmente em
em circuitos elétricos que não podem sofrer aquecimento. Então eu faço como se fosse são dois metais juntos, né? Que têm coeficientes de dilatação diferentes. Então, se a temperatura aumenta, aquele que se expande mais rápido vai fazer com que haja uma distorção e aí a corrente elétrica não passa mais no circuito. Tá? Geralmente são contadores que usam esse tipo de sistema. Tá? E tem uma outra amostra para vocês verem. Isso costuma cair muito em vestibular, né? Ele te dá uma imagem como essa, vai te falar quais são os índices envolvidos e você terá que falar se a lâmina ela vai para baixo ou se ela vai para cima, tá? Isso aqui é uma aplicação um pouco restrita que nós temos, né? Por conta disso, não tem muito como fazer cálculos, é mais algo conceitual, tá? O segundo tipo de dilatação é a dilatação superficial. Tá? Quando a gente fala de superfície, a gente está falando de área, tá? Então, para a gente conseguir calcular uma dilatação superficial, se eu estou considerando a variação de área, o meu delta aqui, na verdade, vai ser delta A, que vai ser a variação da área. Tá? E da mesma forma que no anterior, eu vou fazer que a variação de área depende da área inicial multiplicado por um coeficiente. É aquele coeficiente que nós vimos é o mesmo? Ele é o mesmo, só que acontece algo interessante aqui. Como a área são duas dimensões, então esse coeficiente aqui eu tenho que fazer ele vezes 2. Tá? E aqui, naturalmente, né, eu vou multiplicar também a variação de temperatura. Tá? Então, a nossa equação fica resumida a isso daqui. Tá? Isso aqui não é ao quadrado, isso aqui é um alfa normal. Tá? Então a equação fica restrita a isso daqui. Tá? Se você precisar calcular também a área final, você vai abrir isso aqui, né? A área final menos a inicial. E a dilatação volumétrica é quando eu tenho uma expansão de todas as dimensões, tá? Uma aplicação comum é você ter um aro metálico e quer fazer uma esfera passar por ele. Tá? Se você quiser que ela passe totalmente, numa situação como essa daqui, você está erguendo essa esfera, ela não passa, o ideal é que você esquente aqui o anel para fazer com que ela passe. E uma outra aplicação é isso daqui, né? Com certeza você já ajudou sua mãe, ou seu pai, ou alguém a abrir um pote de vidro e fez ali uma força, né, enorme. Não precisa, né? Aqui nós temos um pote de vidro, o vidro tem um coeficiente diferente dessa tampa que é alumínio. Então basta você aquecer essa parte aqui, né, deixa um tempinho, sei lá, em banho-maria ou passa na água quente e aí você desrosqueia de uma maneira assim simples. Tá? Para calcular também a variação de volume, a gente vai prosseguir da mesma forma. Tá? Eu vou usar aqui o ΔV. O ΔV é a variação do volume. Ele depende de um volume inicial. E aí, ele vai depender também da temperatura. Mas aquele coeficiente que a gente viu inicialmente, ele é para uma dimensão. O volume são quantas? 3, não é? Então, basta multiplicar aquele alfa por 3. E depois, a variação da temperatura também. Essa aqui é a fórmula da variação volumétrica. Quando eu falar variação volumétrica, eu estou falando da dilatação, quanto ele aumentou. Esse número geralmente vai ser pequeno por conta disso, tá? Os coeficientes de dilatação, eles são da ordem de grandeza de 10 a menos 6. Como é algo muito pequeno, você só vai ter uma dilatação grande se a temperatura for alta, tá bom? E aqui, resumidamente, como que você calcula cada um, tá? Dilatação linear, eu uso uma vez o coeficiente de dilatação. Dilatação
diária, uso 2 vezes. E a volumétrica, uso 3.